Olá, eu sou o professor Dr. Anders e vamos continuar nosso curso de Introdução ao Grego Bíblico. Nesta quarta aula, nós vamos encerrar o estudo do alfabeto grego, passando das letras tau até a letra ômega, e vamos introduzir uma noção básica de pontuações, acentos e aspirações. Então vamos para a nossa aula. A letra que veremos agora é a letra tau. A letra tau não tem diferença nenhuma com a nossa letra T. A letra tau maiúscula é idêntica à letra T maiúscula. O tau minúsculo tem uma pequena diferença. Observe que o tau e o T diferenciam basicamente nessa pontinha em cima do T, que não tem no tau. Então observe quando forem escrever o tau, observe que em cima não tem uma pontinha passando desse traço horizontal. Esse traço tem uma curvinha aqui, não tem uma pontinha para cima. E embaixo tem a curvinha para a direita. Então a diferença básica é essa, que não tem a pontinha para cima do tau. Diferentemente do T, do nosso T minúsculo, que tem a pontinha para cima. Então preste atenção somente nesse detalhe. Uma palavra que inicia com tau é essa palavra aqui, teknon. Teknon, cuja transliteração é essa, teknon, que a tradução é criança. Criança. Teknon, criança. A próxima letra que veremos é a letra Y. Y. Y, que em grego maiúsculo parece com a nossa letra Y, porém é a nossa letra U. U. Mas vamos ver um detalhe em termos de pronúncia daqui a pouco. E o Y minúsculo, agora sim parece com uma letra U, mas tem essa curvinha aqui em cima do lado esquerdo, tem esse formato assim, que corresponde à nossa letra U. Uma palavra que inicia com Y é essa palavra aqui, huios. 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 Huios significa filho. Filho, huios. Huios, filho. Questão de pronúncia, o Y, percebam que o nome dele aqui em cima tem um trema. Na transliteração, nós podemos colocar esse trema também aqui em cima. Eu não coloquei porque, em alguns momentos específicos, o trema não é necessário. Por quê? Com o trema em cima, a pronúncia seria I. É uma pronúncia meio afrancesada. É como se nós estivéssemos pronunciando a letra I e, à medida do tempo, fechássemos a boca como se fôssemos pronunciar a letra U. Ficaria mais ou menos assim. Observem o teste. I. O que eu fiz? Eu pronunciei o I continuamente e fui fechando a boca no formato da letra U. E saiu esse som. Entenderam? Então, essa palavra, o nome da letra, Y, 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 Y. Aqui, por exemplo, nessa palavra huios, eu não pronunciei huios. Huios, por quê? Porque aqui essas duas letras, Y mais o iota, juntas formam um ditongo.
E quando nós temos um Y formando um ditongo com outra vogal, o Y deixa de ser pronunciado com I, com o U afrancesado, vamos dizer assim, e passa a ser pronunciado simplesmente como a letra U, natural, U, quando estiver formando um ditongo com outra vogal. Então aqui, essa pronúncia é claro que nós vamos ver em aspiração que a pronúncia não é simplesmente ui, é rui. Rui, nós vamos ver daqui a pouco por que pronunciamos rui ao invés de ui. Tá? Nós vamos ver, é por causa desse detalhezinho aqui em cima. Ok? Então, quando o Y forma um ditongo, ou seja, um encontro de vogais na mesma sílaba com outra vogal, então a pronúncia deixa de ser afrancesada, vamos dizer assim, e passa a ser um U natural. Então, ui. Aqui é ruios, porque tem esse sinalzinho aqui em cima, que nós vamos ver à frente. Então, ruios é filho, traduzindo para o português. Ruios, filho. A próxima letra é a letra Fi. Letra Fi, que tem esse formato em grego. É uma bola, uma bolinha meio ovalada na horizontal, com, digamos assim, uma letra I maiúscula cortando esse círculo oval. Então, esse círculo é como se fosse um oval deitado, né? Então, esse formato aqui, que corresponde à nossa letra F, F maiúscula. Percebam, a diferença é enorme. Então, tem que memorizar mesmo. A memorização tem que ser bastante intensa, porque a diferença é marcante. O Fi maiúsculo e o F maiúsculo. O Fi minúsculo é muito parecido com o Fi maiúsculo, que corresponde à nossa letra F minúscula. Então, preste atenção nessa diferença que é marcante tanto do grego para o português. Então, percebam a diferença, memorizem a diferença. Então, essa é a nossa letra grega Fi. Fi. Uma palavra que inicia com a letra Fi, no caso a letra Fi minúsculo, é essa palavra fonê. 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 Esse é a transliteração. E a tradução é voz. Voz. Fonê. Voz. Podem ser outras traduções. Voz, som. Fonê. É só nós lembrarmos da palavra telefone. 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 Telefone vem de fone. Fone. Telefone. Fone vem de voz. A gente escuta telefone, né? A voz, né, está relacionada com telefone. Então, fone, voz. Então é só a gente fazer essa associação. Fone é só lembrar telefone, telefone, voz, voz, som, ok? A próxima letra é essa letra aqui, letra Ri, Ri. Percebam a pronúncia, Ri. Parece com X, mas é uma outra letra dupla. Parece com X, mas a correspondente em português são duas letras, K e H. Ok? K e H. K e H. E o Ri minúsculo também parece com X, mas são as nossas letras K e H. K e H. Tá? Alguns livros de grego bíblico, de gramática grega, a correspondente em português são as letras C e H. Mas alguns livros colocam K e H, por quê? Porque o C e H vai induzir a
a pessoa que está transliterando a pronunciar chá, xé, xi, xó, chu. Imagine, CHA, chá. Ao invés de pronunciar ra, pronunciaria chá. Vai induzir a pronunciar CHA, por exemplo, chá ou xé. O KH diminui essa possibilidade de pronunciar errado. Então, KH nós pronunciaríamos ra, ré, ri, ro, ru. É um R gutural bastante forte, rasgando a garganta, raspando a garganta. Ra, ré, ri, ro, ru. A palavra exemplo, que inicia com um ri maiúsculo, essa palavra Christos, 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 essa é a transliteração. Percebam o KH, correspondente à letra grega ri, e o restante Christos, 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 que é Cristo. Ok? Christos, Cristo. Então não esqueçam a pronúncia, é uma pronúncia bastante marcante na garganta. Ra, ré, ri, ro, ru. Então aqui a palavra Christos, Christos. A próxima letra que veremos é a letra psi. Psi. Tem esse símbolo aqui, a letra maiúscula grega psi, que corresponde também a uma letra dupla em português, letras P e S, PS, PS, psi, PS. E o psi minúsculo, que é o PS minúsculo. Então percebam que o psi é uma letra bastante diferente em grego e português. A diferença, percebam a diferença. Tentem memorizar bastante essa diferença. Psi em grego, psi em português, psi minúsculo, PS em português. Percebam a diferença. Esse símbolo psi aqui é usado também em algumas áreas de conhecimento que nós conhecemos, como a psicologia, o símbolo da psicologia. Também é usado na área de ciências exatas, na física, na química quântica, na física quântica, na mecânica quântica também. Esse psi aqui é o símbolo da função de onda de Schrödinger. É uma função de onda relacionada com a mecânica quântica. Então, o pessoal aí que gosta de mecânica quântica já conhece esse símbolo aqui, o símbolo do psi. O símbolo da psicologia também. Então, um exemplo aqui, uma palavra exemplo, que inicia com psi, é essa palavra psique, psique. Perceba que o Y, ele está sozinho, não é um encontro de duas vogais na mesma sílaba, então a pronúncia é psi, psique, psique, psique. Percebam? Não é psurre, é psique, psique. Aqui a transliteração, percebam o trema em cima do Y, então é psique, psique, que a tradução é alma, psique, alma. Essa palavra psique nós conhecemos, né, na área da psicologia, psicanálise, psiquiatria, está tudo relacionado com alma, psique. A próxima letra, que é a última letra do alfabeto grego, é a letra ômega. Ômega, aqui ó, ômega, letra ômega, correspondendo a essa letra O. Lembrem que assim como o epsilon e o eta, que corresponde à letra E, porém aberta para epsilon e fechada para eta, a correspondente do O também, nossa letra O, também tem em grego o ômicron, que corresponde à nossa letra O aberta, e o ômega, que corresponde à nossa letra O fechada. Então percebam a diferença. Esse daqui é o ômega. Ômega é o nosso O fechado. O ômega aqui é um símbolo usado
eletrônica, o símbolo de ampere, né, o símbolo do ampere, então, usado na eletrônica. E o ômega minúsculo, que parece uma letra W, meio curvinha assim em cima, parece com W, mas não é letra W, é a nossa letra O mesmo, O fechado. Então, ômega fechado maiúsculo, ômega fechado minúsculo. Então, memorizem essa diferença. A diferença também é marcante, tá? E a palavra exemplo é essa: hora. 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 Essa é a transliteração, hora. E a tradução é hora. Hora. Hora, né? Hora de relógio, hora, minuto, segundo. Hora. Hora. A tradução é hora. Encerramos nosso alfabeto hebraico. Agora nós vamos ver outras características relacionadas à leitura de palavras. Primeiro ponto que veremos são as pontuações. Pontuações. Aqui nós fizemos uma tabela que numa coluna tem a pontuação utilizada no grego, a pontuação correspondente em português e um exemplo de palavra em grego e a tradução ou transliteração para o português. Aqui em grego, a vírgula em grego, tanto para grego quanto em português, não tem diferença. Em grego é uma vírgula, em português também é uma vírgula. Funciona da mesma forma. O exemplo aqui, nós temos a palavra theos, que é Deus, theos, e uma vírgula aqui. Uma vírgula. Aqui então seria um exemplo em grego, theos, vírgulazinha, que funciona da mesma forma em português, Deus, com a vírgulazinha. Em grego, ponto. O ponto, tanto em grego quanto em português, funciona da mesma forma. Exemplo em grego, theos, theos. Exemplo em português, também tem um ponto. Agora, o ponto e vírgula em grego funciona em português como ponto de interrogação. Prestem atenção. Em grego é ponto e vírgula, em português é ponto de interrogação. Então, o exemplo é theos, 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 Deus. Então, aqui é uma pergunta, né? Em grego, a pergunta seria um ponto e vírgula. Para nós, a pergunta seria um ponto de interrogação. Theos? Deus? Agora aqui, nós temos o chamado ponto alto. O nosso ponto, normalmente, ele fica no finalzinho, embaixo do lado direito de uma palavra, né? De uma letra. O ponto alto ele é mais para cima, ele está mais na direção do topo das letras. Do topo das letras, é chamado de ponto alto. Então, em grego existe esse ponto alto, que não existe em português, que corresponde aos sinais de pontuação, ponto e vírgula e 2 pontos. Ponto e vírgula e 2 pontos. Em alguns lugares também é colocado o ponto de exclamação, mas vamos deixar o ponto de exclamação de lado. Em termos de ponto de exclamação, em termos de ponto de exclamação, vamos considerar que em grego também tem um ponto de exclamação que é igual ao português, um ponto de exclamação. Então vamos deixar ele isolado. Aqui o ponto alto, vamos considerar somente o ponto e vírgula para o português e os 2 pontos para o do português. Ok? Então aqui nós temos theos, ponto alto, em grego. E o exemplo em português é Deus, ponto e vírgula, que é um espaço um pouco maior que a vírgula, né, na língua portuguesa. E o Deus, 2 pontos. Deus, 2 pontos. Vai fazer algum tipo de citação, né? Deus, 2 pontos. Então, em grego é theos, ponto alto. Em português,
Deus, ou ponto e vírgula, e Deus, dois pontos. Aqui, como saber num texto em grego a diferença? A diferença nós vamos perceber somente no contexto que essa palavra está inserida. Então, somente no contexto em que a palavra que vem com um ponto alto está inserida. Somente no contexto que vamos saber se é um ponto e vírgula ou se é a pontuação de dois pontos. Ok? Acentos. Quando há um ditongo, duas vogais na mesma sílaba, o acento fica na segunda vogal. Tá? Daqui é uma observação que nós vamos ver em seguida. O acento. O acento, tanto o acento agudo, que é esse daqui, tanto o acento grave, que é esse daqui, quanto o circunflexo. O circunflexo em grego é tanto esse daqui, que parece com o nosso chapeuzinho, né? O chapeuzinho que a gente aprende na nossa infância, o termo a gente usa chapeuzinho. Então, é esse, mas aqui é uma curvinha que fica em cima das letras. Ou esse daqui, né? Que para nós é o tio. Então, tanto um quanto o outro, em grego nós chamamos de acento circunflexo. Um ou outro, não importa. Tá? Tanto o acento agudo, quanto o grave, quanto o circunflexo, a função é a mesma. Dar ênfase à sílaba tônica. A função não é mudar a pronúncia da sílaba tônica. A função é dar ênfase à sílaba tônica, que é a sílaba forte. Diferente do português, por exemplo. Se no português tiver um acento circunflexo, por exemplo, a letra E, nós pronunciaríamos a letra E. Pronunciaríamos desse jeito, E. E se tivesse um acento agudo, nós pronunciaríamos E. Então a pronúncia mudaria em português. Mas em grego, todos os tipos de acento que nós temos aqui, a função é dar ênfase à sílaba tônica. Somente essa. Ok? Porque questão de aberto ou fechado, nós vimos que tem letras abertas e letras fechadas, vogais abertas e fechadas. O epsilon e o ômicron são vogais abertas, E e O, respectivamente. O eta e o ômega são letras fechadas, E e O, respectivamente. Então, o acento vai ter essa função única de dar ênfase à sílaba tônica, à sílaba forte. Exemplos. Polis. Polis. Olha o ômicron. Polis. Aqui está aberto não por causa do acento agudo, mas por causa do ômicron, que corresponde ao nosso O aberto. Tá? Aqui o acento agudo só teve a função de dar ênfase a essa sílaba. Pó. Pó. Polis. Aqui, embora seja uma palavra de uma sílaba só, mas nós temos aqui a palavra prós. 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 Aqui nós temos duas palavras que, embora o acento seja diferente, mas em grego tem o mesmo nome, acento circunflexo. Então, as duas palavras se pronunciam da mesma forma. Féu, 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 féu. Ok? Féu. Nós vimos algumas palavras em que tem duas vogais, o acento fica na segunda vogal, mas a pronúncia é realizada na vogal anterior. Aqui, por exemplo, nós pronunciamos féu, porque nós vamos ver na parte de tongos, de encontro de vogais, de tongos, que quando tem um ômicron e um Y na mesma sílaba, a pronúncia é U, não é OU, a pronúncia é U. Então, tanto essa palavra quanto essa, que é a mesma, a pronúncia é féu, 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 féu. Ok?
Aspirações. Aspirações. Palavras que iniciam com vogais. Então a aspiração, ela é colocada, a aspiração são esses dois símbolos aqui, que parece com uma vírgulazinha, aqui uma vírgulazinha, aqui uma vírgula ao contrário. Esses dois símbolos aqui, eles são usados em vogais que iniciam palavras. Vogal no meio e no final de palavras não são colocadas aspirações. Somente no início de palavras, que iniciam com vogal. Tá? Quando há um ditongo, duas vogais na mesma sílaba, que isso significa ditongo, a aspiração fica na segunda vogal. Ok? Quando há um ditongo, encontro de duas vogais, a aspiração vai ficar na segunda vogal. Então vamos ver aqui. Aspiração. Essa daqui que parece uma vírgulazinha, mas essa vírgulazinha, entre aspas, não é uma vírgulazinha, né? É um símbolo que parece uma vírgulazinha, vai ficar em cima de uma vogal que está iniciando a palavra. Quando tiver esse formato aqui, é chamado de aspiração branda. Aspiração branda. Aspiração branda não afeta nem na transliteração e nem na pronúncia. Então a pronúncia e a transliteração não são afetados. A aspiração branda vai estar em uma determinada vogal que está iniciando a palavra, mas não vai ter diferença nenhuma tanto na transliteração quanto na pronúncia. Então, temos exemplo. Aqui, nós temos uma aspiração branda na primeira vogal aqui do início da palavra, que é a vogal alfa, aspiração branda, alfa, que aqui a pronúncia da transliteração, né, é arre. Aqui é arre, arre. Percebam que não tem alteração nenhuma por causa dessa aspiração branda. Arre. Agora aqui nós temos uma palavra que é esse segundo ponto aqui. Nós temos um encontro de duas vogais. Nós temos um ditongo na mesma sílaba. Aqui nós vamos... A aspiração ela está em cima da segunda vogal. Então observe, quando existe ditongo no início da palavra, a aspiração vai para a segunda vogal do ditongo. Então aqui é Uranós, Uranós. Aqui tem um ômicron e o Y, que juntos pronunciamos a letra U. Uranós, Uranós. Ok? Aqui temos a aspiração forte. A aspiração forte seria uma vírgula ao contrário, que vai ficar em cima da vogal que está iniciando a palavra. Aspiração forte. A transliteração é com H, H do inglês. Por que H do inglês? Porque em inglês o H é pronunciado como se fosse um sopro, né? Ha, he, hi, ho, hu. Por exemplo, a palavra house, a palavra home, né? Esse som forte. E pronuncia-se como um R. Nós vamos pronunciar porque, já que no nosso português, no inglês é diferente. No português, o H ele não tem uma pronúncia. O H ele não tem pronúncia. Então, nós vamos transliterar com H, mas vamos pronunciar como R no início de palavras. Então aqui exemplo, rodós, rodós. Percebam que aqui a aspiração é forte. É a vírgulazinha ao contrário, vamos dizer assim, que está em cima da vogal. Então, vamos chamar de rodós. A transliteração é com H, mas a pronúncia é com R. Rodós, rodós. A pronúncia é com R. Ha, he, hi, ho, hu. Então essa palavra é rodós, porque tem a aspiração forte em cima da vogal ômicron. Aqui, um encontro de duas vogais. Então a aspiração forte vai ficar em cima da segunda vogal. Vamos pronunciar ruiós, ruiós. A transliteração vai ser com H no início,
mas a pronúncia vai ser com R. Então vai ser ruiós, ruiós. Ok? Agora temos algumas palavras. Aqui temos Pilatos, Pilatos, que é o nome próprio, por isso que está iniciando com Pi maiúsculo. Pilatos, Pilatos, quantidade de vezes que aparece no Novo Testamento. Simon, 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 letra maiúscula também, o sigma maiúsculo, porque é o nome próprio. Simon, Simão. Agape, agape. Percebam que em cima do alfa tem uma aspiração branda, olha só, parece com uma vírgulazinha. Aspiração branda, que não altera nem na transliteração, nem na pronúncia. Agape, agape. Agape, amor. Agape, amor. Aqui nós temos adelphos, adelphos, adelphos. Percebam, em cima do alfa tem uma aspiração branda. Adelphos, adelphos, irmão. Percebam que o acento aqui está em cima do ômicron. Então, nessa sílaba fós que vamos pronunciar mais fortemente. Adelphos, adelphos, porque o acento está nessa sílaba. Irmão. Hagios, 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 por que pronunciamos assim? Hagios, aqui tem aspiração forte e um acento agudo. Aspiração forte e um acento. Então, nessa sílaba, a sílaba é mais forte, porque o acento está nessa sílaba, e é pronunciado Ra, porque é uma aspiração forte. Aspiração forte, lembre, é transliterado com H e é pronunciado com R no início de palavras. Então é Ra, Hagios, que a tradução é santo. Aqui, Haima, Haima. Percebam que aqui tem um acento circunflexo, circunflexo mais uma aspiração forte. Está parecendo que é um símbolo só, mas aqui a fonte grega aqui do computador faz parecer que é um símbolo só, mas percebam, aqui é um acento circunflexo mais uma aspiração forte. Então a pronúncia é Haima. Nessa sílaba ela é a mais forte porque tem um acento circunflexo, e é Ra, Rai, porque tem uma aspiração forte. E a aspiração forte está na segunda vogal, porque aqui está formando um ditongo, o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então é Haima. Tradução, sangue. Aqui, Hamartia. Hamartia. Tia, o acento está no ti, então essa é a sílaba mais forte. Tia. Ra, por quê? Porque a aspiração forte está em cima do alfa. Então é Ra. Hamartia. Hamartia, pecado. Aqui temos a palavra glossa. Glossa. Aqui o acento está em cima do glo, da sílaba glo, por isso que a sílaba forte, glo, por isso que o acento está aqui. Glo, sílaba forte, glo. Então, pelo acento circunflexo, percebemos que essa é a sílaba forte, glo. Então, glossa, glossa, língua, idioma. Aqui, eclesia, eclesia, eclesia. Percebam que tem uma aspiração branda em cima do epsilon. Essa aspiração branda não vai interferir nem na transliteração e nem na pronúncia. Então, eclesia. E cia é a sílaba mais forte porque o acento está nessa sílaba. Eclesia, que é igreja, ou igreja maiúscula. Então, tanto faz. Em termos de tradução, né? Embora aqui esteja iniciando com um epsilon minúsculo, aqui a tradução pode ser considerada igreja também maiúscula, como
a Igreja de Cristo, vamos dizer assim, né? Então, letra maiúscula. Assembleia, congregação, eclesia. Aqui essa palavra é ergon, 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 porque a pronúncia ergon, porque tem aspiração branda, que não interfere nem na pronúncia nem na transliteração, e o acento está em cima do epsilon, então, por isso que a pronúncia é ergon, ergon, a mais forte é ergon. Tradução, obra, trabalho. Aqui, Evangelion, Evangelion, Evangelion. Aqui a aspiração branda está em cima da segunda vogal. Evangelion, Evangelion. Aqui o acento está em cima do gué, da sílaba gué, por isso que o gué é mais forte. Evangelion, Evangelion. Boas novas, evangelho. Aqui a palavra thanatos, 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 thanatos. Aqui é um theta soprado, né? Um T soprado. Thanatos, thanatos, thanatos. Que é morte. O exercício, aquele exercício de praxe, agora com essas últimas letras do alfabeto, em cada página, do começo ao fim da página, copiar essa linha. Aqui é a mesma coisa, em outra página, copia essa linha. Em outra página, do começo ao fim da página, copia essa linha. Por aí vai. Assim a gente consegue memorizar, porque nós estamos exercitando, repetindo. Bem, assim encerra nossa quarta aula de Introdução ao Grego Bíblico. Até a próxima aula. Eucharistou Paulus. Muito obrigado.